Olá, uma boa noite a você que está se ligando conosco agora à noite ou em uma dessas noites que o nosso Pai misericordioso nos oferece em momentos de meditação, de reflexões. Bom dia a você que, em ocasião pela manhã, irá sintonizar conosco em nosso canal. Boa tarde a você que irá se esbarrar na nossa plataforma, ou melhor, na nossa página, na plataforma do Facebook ou do YouTube. É com muita alegria, com muita felicidade e esperança que estamos iniciando mais um estudo desse livro extraordinário, Pensamento e Vida. Lições muito importantes para nós, estudantes da doutrina espírita e pesquisadores da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem tudo a nos oferecer para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós estamos gravando este estudo com o objetivo de trazer esta reflexão para nossas famílias, para nós individualmente, porque o tema de hoje é muito instigante e muito atual, muito presente em todas as famílias. São situações desafiadoras que a família enfrenta, né? E então nós queremos deixar esta mensagem de esperança e de confiança para que possamos nos fortalecer, nos esclarecer, nos preparar melhor para as nossas atividades diárias junto da nossa família, no conjunto de irmãos, de espíritos a que nós fomos chamados a conviver. E estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é uma entidade espírita filantrópica e que tem a sua sede na cidade de Pinhuí, Minas Gerais. Estaremos fazendo a postagem desta gravação também no YouTube, em 2 canais, né? E é para nós uma alegria muito grande. Vamos, nesses momentos iniciais, invocar as forças superiores, os espíritos amigos que nos assistem, que nos ajudam no aprendizado dessa doutrina maravilhosa, no aprendizado das lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a eles, a Jesus, luz e discernimento, sensibilidade, percepção, lucidez, para que possamos colocar em nosso mundo íntimo a mensagem que nós necessitamos relativa a
lição da noite de hoje. Que a paz do nosso Mestre esteja em todos os corações, em todas as famílias. Assim seja. Lição número 12. Família. Emmanuel traz para nós as reflexões seguintes. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo? Não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico recine aqueles que se retratam uns aos outros.
Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque, muitas vezes, os espíritos que se assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do Espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é ar de conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genésico daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse modo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos a nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, estamos vendo aí a complexidade que é uma vida num grupo familiar, não é? Vamos iniciar aqui as reflexões quando Emmanuel está mostrando para nós que a família em que nós estamos hoje
é o centro essencial de nossos reflexos. Ela traz as características daquilo que nós guardamos na nossa bagagem evolutiva, porque é fruto da nossa convivência em outras existências, em outras épocas. E ele está dizendo aí, esses reflexos podem ser agradáveis ou desagradáveis, conforme nós tenhamos agido e vivenciado nas épocas anteriores, não é? E então somos convidados a presenciar novamente o ambiente que nós criamos no passado. De alguma situação, aproxima-se essas almas, por algum motivo que os fazem ter essa permuta, essa necessidade de convivência uns com os outros. Mas ele então diz aí, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, porque existem muitos missionários, muitos espíritos que já conseguiram realizar a sua evolução, o seu crescimento espiritual e estão, às vezes, milênios ou séculos, podemos dizer assim, na nossa dianteira, na nossa vanguarda, adiante de nós, não é? Porque já conseguiram desenvolver mais do que nós espiritualmente, desenvolver no sentido de evoluir em sabedoria, em amor, em experiências, não é? E então ele diz aí que esses superam de imediato esse clima mental que nós temos dificuldade, eles, pelo trabalho já realizado em outras existências, eles então trazem essa lucidez que é peculiar, esse conhecimento, esta sabedoria que eles conseguiram já alcançar em outras existências, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes, porque muitas vezes vêm como missionários, como mensageiros, trazendo o fruto das suas experiências, do seu aprendizado, não é? Servem de referência para aqueles com quem convive. E então ele frisa bem, comentamos a nossa posição no campo vulgar. Olha que simplicidade, que humildade ele coloca essa frase. A nossa posição. Ele também se incluindo nessa condição de necessitado para novas reencarnações. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O que ele está dizendo para nós? Nós, a grande maioria dos encarnados, só muito gradativamente, de uma forma mais lenta, mais demorada, nós conseguimos ultrapassar os horizontes que nós já conquistamos pelas experiências vividas. A maioria de nós temos essa dificuldade, porque nós ainda
estamos, podemos dizer assim, nos primeiros degraus da marcha evolutiva. E então, pela nossa inferioridade, pela nossa imperfeição, nós estamos buscando novos horizontes, porque fomos despertados pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelas luzes da doutrina espírita, que é a mesma coisa que seja o Evangelho, né? Nos despertando em nosso mundo íntimo. Mas a nossa maioria, a grande maioria dos encarnados na Terra, tem essa dificuldade. Somente pouco a pouco. Não conseguimos dar grandes passos, né? Não conseguimos dar saltos na nossa evolução, justamente por essa nossa imperfeição, né? Então, esses reflexos que nos dizem respeito é aquilo que nós ainda trazemos da nossa imperfeição, não é isso? Ele dá um exemplo aí do homem primitivo, que ele não tem condições de se afastar de improviso da taba, da própria taba, que é o grupo familiar, aquele grupo que tem afinidade com a sua evolução, podemos dizer assim, na infância mesmo da humanidade, não é? Ele não tem condições de se afastar desse grupo de espíritos que estão naquela categoria. Ele precisa se reencarnar por algumas múltiplas vezes para que ele possa trabalhar mais esse desenvolvimento intelectual, procurando crescer a sua experiência de espírito imortal. E ele faz um paralelo com o homem relativamente civilizado, que somos nós. Ele diz aí o homem significando o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, as pessoas humanas, né? Relativamente civilizado, demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece. Porque nós ainda não conseguimos alcançar um patamar que nos dê mais visão, mais abrangente daquilo que nós já conseguimos, né? Então, por isso, nós demoramos um longo tempo. Cada um no seu tempo, mas mesmo assim, cada um de acordo com a sua capacidade, com o seu esforço, mas mesmo assim, nós ainda demoramos longo tempo nesse plano que nós precisamos, né, dessas experiências para esse crescimento. Até que a soma de aquisições, aí é que vem a nossa bagagem evolutiva, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Quando nós estamos agora no plano de expiação e prova, estamos nos reencarnando a várias e várias reencarnações nessa condição de expiação e prova. E agora que estamos no estágio já mais maduro espiritualmente falando, estamos em fase de transição para a regeneração. E então, quando ele diz aí, até que as nossas aquisições nos recomende a diferentes realizações, é quando nós passarmos por essa transição planetária e conseguirmos adquirir, né? Essas aquisições são os méritos que nós vamos adquirir através desse nosso trabalho, dessa busca incessante do crescimento moral e espiritual para alcançarmos o mundo de regeneração. Então, essas diferentes realizações nós poderemos visualizar como sendo um plano superior ao que nós estamos agora. Não é assim?
É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Olha que importância nós observarmos isso aí. Temos esta linha mental, a nossa faixa de evolução que se afiniza com aqueles espíritos e há então esse encontro dos laços que nós já criamos no passado, esses laços. Né? Por algum motivo temos uma afinidade, uma ligação uns com os outros. Não é isso? E então ele diz aí, a chamada hereditariedade psicológica, né? Aquilo que nós herdamos no psique, no nosso estado mental. É por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Temos aquele grupo de espíritos em que se afinizam conosco, nos atraímos, por algum motivo estamos associados uns aos outros, unidos, né? Agrilhoados, podemos dizer assim, conforme seja o nosso objetivo na presente existência, não é? Então ele dá o exemplo aí dos artistas, do herói preeminente, que eles podem nascer em esferas estranhas aos sentimentos que se avultam, né? Porque eles têm uma vertente diferente da maioria de nós. Então eles podem até se reencarnar junto desse grupo familiar que tem uma tendência vulgar, normal, para o estágio evolutivo que nós vivemos, né? E então ele diz, é a manifestação do gênio, daquele que já conseguiu, pacientemente elaborado no bojo dos milênios. Olha que detalhe interessante. Pacientemente, por quê? Foi ao longo desses milênios que ele foi arregimentando o conhecimento, valores e conquistou esta evolução, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. É maravilhoso nós pensarmos que, com as luzes da doutrina espírita, nós entendemos e como nós já percebemos vários espíritos dessa natureza entre a humanidade encarnada, não é? Porque eles já trazem essa missão de fazer luz para aqueles que ainda encontram-se nas trevas ou nas sombras da ignorância, né? É isso mesmo? Vamos refletir sobre essas palavras de Emmanuel. Todavia, na senda habitual do templo doméstico, resine aqueles que retratam uns nos outros. Olha aí. Então, geralmente, no mundo em que nós estamos, habitualmente existe isso aí, né? Estamos rescindindo as pessoas, os espíritos que nós estamos tendo, nos reencontrando, nos retratando, procurando conhecer melhor a nós mesmos através do convívio com espíritos que não têm muita sensibilidade que nós temos. Então existem muitos conflitos nesse convívio familiar, né? Divergências de pensamento, de tendências. Habitualmente isso acontece em muitas famílias, né? E então ele diz aí,
uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, né? Porque esses espíritos assumem a posição de filhos na reencarnação, eles já tiveram uma aproximação daqueles que o irão receber naquele lar desde o reino do Espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação, porque já tinham aquela tendência antes, né? Uns incentivavam, trabalhavam juntos no plano espiritual e já trazem essa tendência, já trazem esse talento que precisa de colocar em ação, em prática, né? E então são espíritos que se afinizaram por essa permuta de tendências, não é isso? Então terá mais facilidade para se aproveitar esses valores estando em convivência, juntos, não é o que ele está dizendo aí? Terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina, porque justamente quando nós estamos cultivando alguma arte aqui no plano físico, temos a assistência de espíritos voltados àquele interesse. Ele está dizendo aí, chamando a música de uma arte divina, e realmente a música é uma arte extremamente nobre e que nós precisamos de aprender a cultivar, buscando a essência dessa nobreza, dessa elevação espiritual da música, não é? A sensibilidade que nos desenvolve o toque de uma música construtiva, uma música elevada, uma música celeste, não é isso? Então esses espíritos têm mais facilidade de se prosperar e de desenvolver esses valores, esses talentos, junto com esses que estão já trabalhando na mesma área, na mesma tendência, não é isso? São os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do Espírito, refletindo-se reciprocamente a continuidade da ação em que se empenham através dos séculos numerosos. Olha que interessante. Às vezes nós imaginamos que alguns séculos é muito tempo, um tempo muito prolongado, mas para o espírito que está na erraticidade, no plano espiritual, esse tempo não é contado como nós. Nós contamos aqui encarnados, né? E então esses são aqueles que estão trabalhando também no plano espiritual. Não trabalham não é só aqui encarnados. No plano maior, eles já se preparam, se aprofundam na arte da música, em outras artes também, né? Várias tendências que o espírito desenvolve, né? E para dar essa continuidade na ação em que se empenham, não é? É ainda assim que escultores e poetas, agora então ele já vai dar exemplo de outras áreas. É ainda assim que escultores e poetas, são outros artistas, né? Políticos e médicos, comerciantes e agricultores, quase sempre se dão as mãos. Olha ele dizendo, quase sempre, nem sempre, né? Mas quase sempre. No culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem
no espaço e no tempo. Olha que maravilha que é as oportunidades que o nosso Pai misericordioso nos oferece. Seja qual for a área em que nós tenhamos essa tendência, né? Em que nós possamos nos empenhar, a vocação que nós trazemos, a natural, né? Aquilo que está nato no nosso mundo íntimo. É isso? E então nós nos aproximamos desses que já estão também naquela área que favorecem essa evolução. Não é isso? E mutuamente, então, vai se proliferando os genes familiares, né? Preservando os patrimônios, preservando para si mesmos. Esse trabalho comum e seguindo a lei do renascimento, da reencarnação, não é isso? Esse patrimônio evolutivo que se exprime, ele chama aí de espaço e de tempo, na existência em si, na vida em si, né? E agora ele diz aí, também é de conformidade com o mesmo princípio, que agora já vai entrar num outro sentido as reflexões. De conformidade com o mesmo princípio de sintonia. Nós vemos aí dispsômanos, que é as pessoas que têm hábitos que não conseguem se libertar com facilidade. Pessoas que não conseguem controlar o uso da bebida alcoólica. São denominadas dipsômanos. No palavreado comum, nós conhecemos como alcoólatras ou alcoólicos, não é? É um doente do álcool. Nós, no movimento dos alcoólicos anônimos, tratamos como doença. O alcoolismo é uma doença que tem cura, né? Assim como o uso das drogas, a pessoa que deseja se libertar dessa escravidão tem os movimentos de alcoólicos anônimos que buscam a recuperação. É uma terapia de grupo, cada um se esforça junto daquele grupo, trocando experiências, trocando ideias, se fortalecendo. É um tratamento espiritual que é natural. Não se fala em espiritualidade, não se fala em Deus, mas se fala na recuperação para se libertar daquele mau hábito. Mas não deixe de ser um tratamento psíquico-espiritual. Porque todos que estão ali naquele grupo são espíritos encarnados. E essa dependência se torna uma doença psíquica e que está ligado com a espiritualidade. Nós sabemos, no estudo da doutrina espírita, a influência que nós recebemos de espíritos que estão também se procurando saciar esse impulso, esse desejo incontrolado de usar a bebida alcoólica. É isso? Então ele diz aí, também é de conformidade com o princípio de sintonia que vemos esses dipsômanos, até esse acento aqui não foi bem digitado não, é um chapeuzinho, né? Esse acento aí não está bem colocado nessa palavra não. Dipsômanos e cleptomaníacos, que cleptomaníacos é a pessoa que tem um impulso para o roubo. Então Emmanuel está dizendo aí que o princípio é o mesmo para todos os casos. Tanto no caso dos que têm aptidão para a música, para a arte, né, os escultores, os poetas, os políticos, que é outra vertente, os médicos,
o princípio é o mesmo para todos, né? Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Olha que interessante. Tudo tem o porquê, nada é por acaso. Não é isso que ele está dizendo para nós? Temos então essa vertente para nós buscarmos entender qual é o objetivo de estarmos ali naquele grupo familiar. Não é isso? Para isso nós precisamos de entrar em muita oração, em reflexão, em análise e estudar mais para nós percebermos quais os meios nós temos, quais os recursos estão ao nosso alcance para aproveitarmos melhor a nossa reencarnação. Não é? Muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis que os oneram perante a lei. Então o princípio é o mesmo, mas como nós temos a liberdade de escolha, né? Somos atraídos para aqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas tendências. E nós então vamos manter aquele clima de prazer na permuta das afinidades que trazemos. Não é o que ele está dizendo aí? Comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Tudo que nós trazemos de imperfeição, de dificuldade moral ainda, né? E então nós precisamos entender que as leis são perfeitas. Ele está dizendo aí que se oneram perante a lei. Estamos nos comprometendo, porque saímos do caminho reto que conduz uma mente sadia, uma consciência tranquila, né? Ilibada. Então nós temos que voltar àquele ponto onde nós desvirtuamos para refazer o que não foi bem feito. Não é isso? Então ele diz aí, a tara familiar, que significa, essa tara é os defeitos físicos ou morais que são herdados ou adquiridos em uma família. É o significado dessa palavra, dessa expressão, tara familiar. Se refere a defeito físico ou moral, herdado ou adquirido em uma família. Então, essa tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos. Olha aí, nós merecemos. Ou, por outra ótica, nós necessitamos, porque os nossos débitos são cobrados na hora certa, no momento certo, preciso, junto das pessoas que nós precisamos conviver. E então esse plano genético enfermiço que merecemos, que nós precisamos, à face de nossos compromissos com o mundo e com a vida. Né? E então é o que Jesus fala para nós lá no Evangelho. Né? Aquilo que você semeia, você colherá. Né? Precisamos então aprender que esses resultados são colheitas, que nós precisamos de aprender as lições para fazer conforme a lei divina que está gravada na nossa consciência possa se expressar com mais clareza através das nossas ações, das nossas atitudes,
procurando uma transformação moral e espiritual, né? E então ele continua aí. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno de nossos reflexos. Aí esses reflexos, a maioria são tóxicos, né? Através de pessoas da nossa parentela. É porque esse convívio vai despertar em nós alguma necessidade. Isso. Esses processos de sofrimento aflitivo vai despertar pelo convívio que nós temos e que é necessário nós passar por aquilo, procurando trabalhar no mundo íntimo as nossas imperfeições. Por isso existem tantos conflitos familiares, né? Que vai promover em nós, quando nós optamos por uma boa escolha, trabalhar de uma forma mais consciente a nossa elevação, o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado dentro das leis divinas que está todas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E assim nós estamos finalizando esses estudos. Temos o grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Sempre nós temos alguns expositores, algumas palestras que nos mostram isso aí, né? Laços de alegria, elevação e alegria que nós já conseguimos por intermédio do amor louvavelmente vivido. Quando nós estamos nesta sintonia do amor, nós já temos esse mérito de estar convivendo com pessoas que se afinizam conosco e nós nos sentimos muito bem. É uma alegria, é uma felicidade muito grande conviver com pessoas que têm essa afetividade para conosco, não é isso? Mas também algemas de constrangimento e aversão. É o mesmo princípio que nós estávamos vendo, né? Então existem as afinidades por tendências, as almas afins, né? O prazer que dá na convivência, e também existe aqueles que somos constrangidos a conviver. Aquela forma de expiação junto das pessoas que podem ser cúmplices do passado, né? Podem ser as pessoas que foram nossas vítimas ou nossos algozes. Isso aí, as próprias leis vão nos mostrando aquilo que nós precisamos de fazer para trabalhar e aprimorar, aparar essas arestas aí. Não é isso? Recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Olha só, precisamos desfazer, porque senão fica lá até quando nós nos decidirmos, nos resignar diante dos desígnios do Pai, né? À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Somente através desses valores aí, né? Desses quesitos tão importantes à nossa personalidade, à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, né? E até à nossa consciência. Trabalho e sacrifício, paciência e humildade, que são novos recursos que a providência divina coloca, não é? E que faremos nova produção de reflexos espirituais. Nesse exercício nós vamos, na busca por nos melhorar, em mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos que não são muito construtivos, nós vamos transformar.
buscando novos reflexos espirituais, né? Suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior. Olha só, né? Esses efeitos das condutas passadas, que são, a maioria, conturbadas e infelizes. Por isso, então, nós entendemos que a reencarnação é a maior prova do perdão de Deus para as nossas faltas, para os nossos delitos diante das leis. Não é isso mesmo? E então uma lição como essa vale muito nós pararmos para refletir e procurar, não perder tempo, não é mesmo? Procurar fazer com que essas oportunidades sejam mais bem aproveitadas nos momentos das provas, nos momentos de tribulação, ou que seja nos momentos felizes, mas estaremos nos fortalecendo, confiantes que Deus sempre está enviando os recursos para o nosso aprendizado e também para que possamos enfrentar, suportar e superar todos os desafios, né? Os obstáculos que a vida nos oferece para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Não é isso? E então, fica aí para nós a reflexão da noite. Estamos finalizando, queremos agradecer mais uma vez a companhia dos nossos mentores, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do nosso Pai, por tantas luzes em nossas vidas. Senhor, finalizamos aqui as reflexões da noite com muita gratidão, te pedindo luz e discernimento para todos nós, encarnados, desencarnados, e para todos os lares. Assim seja. E nós vamos então aproveitar esses momentos finais e convidá-los para, neste sábado, às 22 horas, participar junto conosco do culto do Evangelho no lar e no coração. 22 horas. Estaremos num momento de reflexão, de oração, de meditação, para que nós tenhamos condições de formar esse ambiente na nossa casa, no nosso lar, ou mesmo no nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos. Quando nós acendemos a luz do Evangelho, do culto do Evangelho, a espiritualidade está ali, pronta a nos ajudar, trazendo os seus fluidos confortadores, não é? Então fazemos esse tratamento através do culto do Evangelho no lar. E pedimos para as pessoas com quem nós estamos relacionando, as pessoas que estão doentes, amigos, todas as pessoas que precisam dessas energias transformadoras que as equipes de trabalho do plano de nosso Senhor Jesus Cristo está se derramando em todos os cantos do planeta. Depende de nós oferecer o ambiente favorável a esse trabalho, a essa corrente do bem, do amor e da caridade. É isso? Então fica aí o convite, neste sábado, 22 horas. Culto do Evangelho no lar e no coração. É isso? Então, ficamos por aqui e mais uma vez nós queremos agradecer a você, meu irmão internauta, a você, minha irmã internauta, que no momento propício irá acessar essa plataforma, acessar a nossa página no Facebook ou no YouTube, né? E esperamos que você possa
tirar bom proveito das reflexões destas lições. Né? Até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Gratidão.